E aí, meu chapa, tudo bem? O Bolsonaro acabou de assinar um decreto diminuindo os impostos dos jogos de videogame. Eu acho que essa é uma notícia muito boa pra gente comentar aqui no canal. Principalmente que a gente vem fazendo vídeos aqui falando sobre como isso pode ser positivo pro cenário, né? Bom, se eu gostei é muito importante, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que a gente lança aqui, entre aspas, todo santo dia. E vamos lá falar sobre a diminuição. A diminuição foi bem baixa, foi o seguinte: consoles e máquinas de jogos de vídeo, exceto os classificados na subposição, que eu não faço a mínima ideia do que seja, caíram de 50% para 40%. E ênfase que 50% de imposto, cara, mano, isso é muita coisa. E partes e acessórios dos consoles das máquinas de jogos de vídeo cujas imagens são reproduzidas na tela de um receptor ou televisão, no monitor ou noutra tela ou superfície externa de 40% para 32%. Então, consoles de videogame vão abaixar e também o preço dos o preço dos seus acessórios, como controles, câmeras e coisas do tipo. E máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada, portáteis ou não, e suas partes de 20% para 16%, ok? Então, DS, Switch, esses videogames vão todos abaixar o valor finalmente aqui no Brasil. E é pouca coisa? É, por exemplo, vai cair de 2.000 para 1.950 para 1.900 reais, vai cair de 2.200 para 2.000 reais, então é muita pouca coisa. Só que é alguma coisa, é uma coisa positiva pra caramba. É a primeira vez que a gente tá vendo um governo diminuir os impostos aqui no Brasil. E nesse patch notes aqui não quer dizer que seja o único, pode ser que daqui a um tempo, né, eles abaixem mais esses impostos. E quem sabe a gente não tenha a Nintendo de volta aqui no Brasil. Lembrando pra vocês que tem um projeto de lei também que tá passando no Senado que vai fazer com que tenha isenção de impostos em todos os estados para jogos de videogame. Ó, se liga só, sabe por que todos os jogos ou consoles de videogame são produzidos na Zona Franca de Manaus? Porque lá não tem, né, esse negócio de você pagar imposto. Então as empresas, elas constroem suas fábricas lá, porque lá eles não têm que pagar pro estado, basicamente. Então esse projeto de lei vai obrigar os estados, todos os estados da União, né, a zerar suas tarifas. Então a fábrica que tá lá pode vir para São Paulo porque acha mais fácil, as fábricas podem ir pro Rio de Janeiro, podem ir para todos os estados, entendeu? Isso facilita bastante. Óbvio que tem muita gente reclamando e falando: ai meu Deus, vai diminuir os empregos em Manaus, não sei coisa do tipo. Mas tecnicamente, cara, pode ter mais competição, pode até aumentar, né, o valor do salário dessas pessoas de certa forma. Então, eu não acho que seja uma coisa negativa você diminuir os impostos para todos os lugares do Brasil, né? Então, eu acho isso ótimo. E isso vai fazer com que mais empresas possam vir para o Brasil, mais empresas possam investir no nosso país. Porque atualmente o nosso país ele é um carro-chefe em empresas de jogos online. Tanto que todas as empresas de jogos online elas estão fazendo sede aqui no Brasil. Porque elas ganham muito dinheiro com microtransação e coisas do tipo. Porque o brasileiro não pode comprar console, porque o console é caro demais. O brasileiro não compra computador, porque o computador é caro demais. Por quê? Porque tem 50%, 60%, 80% de imposto em cima. E isso significa que eles vão abaixar também o preço das placas de vídeo, coisas do tipo, que é ótimo. Vai diminuir muito o preço das placas de vídeo. E isso no Brasil, cara, é incrível o preço que você paga numa placa de vídeo aqui no Brasil. A placa de vídeo custa $400 nos Estados Unidos e aqui no Brasil custa 5, 6 mil reais. Eu não tô nem brincando, pode pesquisar a RTX aí, as RTX novas, todas elas estão por 4 mil, 3, 5 mil reais. E lá nos Estados Unidos elas custam de 400 a $800 e não faz sentido você ter um bagulho tão caro, né? Olha, isso é muito positivo, só que tem um probleminha, viu? E eu tenho que falar pra vocês que é o fato do dólar estar subindo muito recentemente. Isso provavelmente, né, vai engolir essa diminuição de impostos. Então, por exemplo, se o console fosse subir para 2.200 por conta da alta do dólar, agora ele vai ser mantido em 2.000 porque diminuiu os impostos, mas ficou, você entendeu, né? Então vai continuar a mesma coisa, basicamente. Mas é positivo, principalmente para quem importa, quem gosta de comprar lá fora. Eu, por exemplo, eu não compro aqui no Brasil por vários motivos. Eu já cansei de falar pra vocês isso, né? E eu posso até fazer um vídeo explicando como comprar lá fora. Aliás, vou até fazer aqui um resumo de como faz. Você tem que ter um cartão internacional, no caso eu tenho o Nubank e eu uso ele para comprar internacionalmente. E aí eu vou lá nos sites que eu conheço, né, como por exemplo AliExpress, PlayAsia, sites que tem procedência. Tem alguns sites aqui no Brasil que inclusive fazem recomendações de sites que você pode comprar internacionalmente. E aí eu vou lá e escolho o jogo que tá mais barato, né, em promoção. Geralmente as promoções deles caem pra caramba o preço, né. Aqui no Brasil a gente tá vendo umas promoções assim. Eu comprei o God of War 4 por R$50. Tipo, preço ridículo se você parar pra pensar que antigamente, na geração passada, os jogos eram vendidos a R$270.
reais, né? Então, tipo, a promoção tá caindo, por exemplo, pra 10 ou 15 dólares um jogo. Meu irmão, você tá pagando de graça, basicamente, no game. E isso, né, jogos de Switch, principalmente, porque o Switch não é produzido no Brasil, então você meio que paga uns impostos violentos em cima deles. Olha, o meu sonho é que os jogos aqui no Brasil, eles sejam equalizados aos jogos de computador. Porque eu já expliquei, né, que aqui no Brasil os impostos, eles são altos, não porque eles querem defender a indústria brasileira, mas porque os impostos sendo altos aqui, eles evitam os jogadores de comprar isso. E mesmo assim, o Brasil é uma grande potência de jogos. Então imagina se não tivesse essa ridícula tributação para, tipo, suprimir os jogos no Brasil. Se fosse, por exemplo, uma grande indústria de jogos no Brasil e a gente estivesse protegendo ela, eu nem reclamaria tanto. Por mais que eu seja libertário e eu seja contra isso. Eu não ia falar, pô, que bagulho escroto, né? Mas pelo menos tá defendendo os empregos aqui no Brasil. Mas isso não gera tantos empregos assim, isso não é uma coisa gigante. Inclusive a Globo, né, foi fazer uma matéria lá falando que o Brasil ia perder 30 milhões. O Brasil não vai perder 30 milhões, o Brasil vai ganhar com isso, porque vai ter empresas investindo mais no Brasil, vai ter empresas querendo vender mais coisas aqui no Brasil. E querendo ou não pagar imposto não é sumir com o dinheiro, você não vai rasgar aquele dinheiro do imposto. Pensa assim, o negócio é 100 reais e aí cai para 90 e aqueles 10 reais de imposto você rasga eles, você vai gastar 10 reais com outra coisa, meu amigo. Então, tecnicamente você não tá perdendo esse dinheiro, você até vai comprar mais, né? Vamos ser sinceros aqui. Se você chegasse lá na loja de jogos e aí você tá com 100 reais pra comprar um jogo e aí tem 2 jogos por 50, você vai comprar um por 100 ou 2 por 50? Isso não tô falando se, por exemplo, tem 2 jogos horríveis lá por 50 cada um e um jogo bom por 100. Tô falando se todos os jogos da loja fossem 50 ao invés de ser 100, você vai voltar com 2. Então, tecnicamente você vai gastar do mesmo jeito, né? Então, não é uma coisa negativa pro consumidor no geral. E, bom, é pouca coisa? É, muito pouco, mas como eu falei pra vocês, é as patch notes do Brasil, pode ser que nas próximas patch notes eles diminuam mais ainda, como eles estão querendo diminuir agora pra 0, né, a alíquota de imposto estadual, e isso vai fazer com que as empresas possam criar fábricas, né, em outros lugares. O único lugar que eu consigo pensar, sabe, que as empresas realmente vão investir é São Paulo, e no final das contas São Paulo vai ganhar muito com isso. Mas, bom, enfim, pelo menos o Brasil ganha também, né? Porque tecnicamente vai ser mais produzido, vai ter muito mais emprego lá e vai ser mais barato também. Então a gente vai pagar menos no final das contas. Lembrando que não dá pra gente pegar e colocar o preço do dólar em tudo, tá? Porque eu sei que algumas pessoas vão pegar e usar aquele argumento que o Leon do Coisa de Nerd utilizou, de que o dólar tá no valor X e por conta disso os jogos estão sendo vendidos pelo valor Y. Não é assim que funciona, porque aqui no Brasil a gente tem uma conversão de dinheiro. Por exemplo, o preço do jogo de computador aqui é 100, 150 reais, enquanto nos Estados Unidos é 60 dólares fixos, né? E aí se sobe muito o dólar aqui, os jogos não sobem o preço. Às vezes sobe para 140, 150 sim, mas no geral você não tem essa conversão direta. Essa conversão direta não faz sentido pro nosso mercado, entendeu? Porque a gente tem um mercado muito grande e esse mercado muito grande ele tem que estar sendo rotacionado, e mesmo que eles estejam vendendo mais barato pela cotação do dólar ou pela cotação do real, eles estão ganhando mais dinheiro aqui do que eles estão ganhando em mercados onde eles vendem menos, como por exemplo a Europa, não especificamente a Europa toda, tá? Eu tô falando mercados como por exemplo o mercado português. O mercado português, ele tem lá a sua cotação pelo euro e é muito mais caro se você comparar com o preço que os caras pagam nos Estados Unidos, porque é um custo equivalente ao preço do dinheiro que eles ganham lá, entendeu? Exemplo, aluguel. Aluguel aqui no Brasil é R$1.000, geralmente, né? Bom, eu não sei quanto que é na sua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro você não aluga um lugar bom com menos de R$1.000, com certeza não. Então, por exemplo, uma casa com 1 ou 2 quartos, você vai pagar em média R$1.000, R$1.500, perfeito? Agora, lá nos Estados Unidos é $1.000 o aluguel para uma casa muito parecida. E aí? Você acha que tá ruim? Não, é o preço equivalente para o mercado deles. E lá na Europa é €1.000 também. Eu já pensei em me mudar para Portugal e eu fui pesquisar casas lá. Inclusive eu ainda penso nisso o tempo inteiro. E aí, vai dizer para mim que deveria ser tudo cotado no dólar? Não faz sentido esse tipo de pensamento. Até porque essas pessoas que falam isso, geralmente são pessoas que hateiam, né, demais o dólar. Eu vi várias pessoas de esquerda comentando isso, inclusive. Por que é o dólar que é o dinheiro do mundo? Por que tem que ser o dólar? Por que não é outra coisa? Por que a gente não inventa uma moeda para ser a moeda global ao invés de ficar cotando tudo no dólar? Só para favorecer os Estados Unidos? Mas eles, quando eles querem fazer argumentos para criticar as coisas, eles pegam e falam do dólar, né? Eles vão lá e falam que tudo tá sendo na cotação do dólar, né? Tô sabendo isso aí. Só por curiosidade, né? Porque eu sei que algumas pessoas não imaginam por que o dólar é a moeda mundial.
No final da Segunda Guerra Mundial, né, tipo, as pessoas elas usavam o ouro, né, geralmente. Até ali eles usavam o ouro como, tipo, a moeda mundial, basicamente. Então a gente olhava pro preço da onça de ouro e não o preço do dinheiro especificamente. A gente não ficava sabendo quanto que tá valendo $1, a gente ficava olhando quanto que tava valendo 1 quilo de ouro, basicamente, né? E aí, quando terminou a guerra, os Estados Unidos investiu muita grana para reconstruir a Europa. Então os países, eles meio que chegaram a um consenso que era melhor que eles colocassem tudo vinculado ao preço do dólar, porque o dólar estava sendo investido lá. E aí imagina, você vai ter 20 países que vão ser reconstruídos com dinheiro feito em dólar, né? E aí, como que vai fazer para você fazer a conversão de moeda para moeda, né? Fica muito complicado. Então foi por isso que o dólar acabou sendo colocado como a moeda, né, que vai ser vinculada ao preço de outros dinheiros do mundo, né? Bom, tô feliz, de verdade, com certeza muito feliz com isso. Essa é a melhor notícia que eu recebi nos últimos 10 anos em relação a governo. Aliás, cara, tipo, essa é a melhor notícia que eu já vi na minha história de governo. Eu nunca recebi uma boa notícia vindo do governo, essa é a primeira vez. E é pouca coisa? É, mas, cara, melhor do que nada, né? Então vamos torcer que venham mais empresas, que os jogos se desenvolvam mais e cheguem mais no público brasileiro, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Você é uma pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço e até depois!